paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Boa noite a todos. Nós vamos estar dando início a mais um momento de reflexão, de oração, de louvor, de estudo da Palavra de Deus. E eu quero convidar os irmãos a abrirem a sua Bíblia nesse início, no Salmo de número 119. Nós vamos ler a partir do versículo 1 do Salmo de número 119. E estaremos dando início a esse momento de culto, num formato diferente aqui na internet, através dos vídeos que nós temos gravado, e crendo que esse tempo do Senhor é o tempo oportuno para que o Senhor fale ao nosso coração de uma maneira diferente, mas de uma maneira poderosa. Que Deus te abençoe nessa noite, que o Senhor fale ao teu coração através dessa palavra que em breve você irá ouvir. Agora eu te peço, com a sua Bíblia aberta, vamos ler a partir do versículo 1. Como são felizes os íntegros, os que seguem a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem a seus preceitos e o buscam de todo o coração, não praticam o mal e andam em seus caminhos. Tu nos encarregaste de seguir fielmente tuas ordens. Meu grande desejo é que minhas ações sempre reflitam teus decretos. Então não ficarei envergonhado quando meditar em todos os teus mandamentos. Eu te darei graças por viver corretamente, à medida que aprender teus justos estatutos. Obedecerei a teus decretos. Por favor, não desistas de mim. Como pode o jovem se manter puro? Obedecendo a tua palavra. De todo o meu coração te busquei. Não permitas que eu me desvie de teus mandamentos. Guardei tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, do verso 1 ao verso 11. Este é um salmo que fala da palavra do Senhor. E todo ele, irmãos, um salmo tão grande, né? São 175 versículos, né? 176, perdão. Um salmo tão grande e que todo ele vem falar da palavra de Deus, do valor da palavra de Deus, do poder da palavra de Deus, da importância da palavra de Deus em nossas vidas. Naquele verso tão conhecido nosso, o verso 105 desse salmo, em que o Senhor diz que lâmpada para os nossos pés é a sua palavra e luz para os nossos caminhos. A lâmpada que ilumina aqui perto, né? E a luz que ilumina todo o nosso caminho. Essa é a palavra do Senhor. Que ela tenha no teu coração um lugar especial, meu irmão. E que você, assim como nós lemos nesse salmo, tenha ela guardada no seu coração. Porque é dessa maneira que nós não pecaremos contra o Senhor, quando guardarmos a sua palavra em nosso coração. Que nessa noite a palavra do Senhor fale ao teu coração e que você venha acolhê-la, abraçá-la, recebê-la em teu coração e vivê-la para a glória do nome de Jesus. Convido você agora a inclinar aí a sua cabeça, fechar teus olhos. Nós vamos orar, dando início a este momento em que estaremos juntos em nossas casas, adorando ao Senhor e celebrando como igreja do Senhor. Amém? Feche teus olhos, ore junto comigo. Senhor Jesus, Senhor nosso Deus, nós apresentamos ao Senhor este momento de culto. E eu quero, na tua presença, Senhor, apresentar a ti a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada família representada pela sua igreja. Pedindo ao Senhor para abençoar nesta hora cada lar, cada casal, meu Senhor, cada filho, cada mãe, cada pai, cada irmão. Peço ao Senhor, estenda a tua graça, Senhor Jesus, sobre toda a tua igreja. Estenda, Senhor, o teu manto sobre toda a tua igreja. Estenda a tua mão sobre todo o teu povo, onde quer que estejam nesta hora, para derramar sobre eles a tua graça e o teu favor. Senhor, abençoe este momento.
Meu Senhor, que a Tua palavra encontre lugar, encontre morada no coração de cada um. E que nessa noite possamos adorá-lo, possamos exaltá-lo, Te louvar como Sua igreja, Senhor, e engrandecer o Teu santo nome, na certeza de que o Senhor está presente, de que tudo está debaixo do Teu controle. Nessa oportunidade oramos pelo nosso país, pelo Brasil, por esta nação, pedindo ao Senhor sabedoria, direção, a graça do Senhor sobre os governantes, as autoridades, para que eles tomem as decisões corretas, para que eles sigam a sua orientação, Senhor, e tragam bênção para esta nação, para as nossas vidas. Oramos e pedimos ao Senhor Jesus, abençoa a Tua igreja, o Teu povo, Senhor, onde quer que estejam nesta nação. Senhor, abençoa o povo brasileiro, aquelas pessoas que nesse momento estão necessitadas, estão angustiadas, inquietas, sem saber o rumo das coisas. Meu Senhor, abençoa, Pai, esta nação, guarda o Teu povo, livra do mal. Oramos pelos profissionais de saúde, pedindo a Ti, Senhor, guarda-os. Senhor, livra-os, Senhor, de todo mal. Não permita, Senhor, que esse vírus venha alcançá-los, mas guarda cada um. Senhor, estenda a Sua mão nos hospitais, opera a cura, Senhor, restaura a saúde, meu Senhor, repreende, Senhor, a ação desse vírus, Pai, e opera, Senhor, milagres neste país, na nossa nação, no Brasil. E, meu Senhor, que nós possamos logo, em breve, retornar, Senhor, à vida normal. Meu Senhor, sem que haja, meu Senhor, estas situações tão difíceis que nós temos visto em outros países. Guarda a nossa nação. Oh, meu Senhor, estenda a Sua mão sobre a nossa nação, sobre a Sua igreja, sobre a nossa família, os nossos lares. Senhor, nós declaramos que a nossa confiança está no Senhor. Declaramos que o Senhor é o nosso socorro. Declaramos, Pai, que a nossa família está debaixo da Tua proteção. Esta é a certeza e a confiança que temos. Por isso oramos, Senhor, e consagramos ao Senhor nossas vidas, a Sua igreja, as nossas famílias, na certeza do Teu cuidado, da Tua proteção sobre a vida de cada um. Assim nós oramos, Senhor, e já somos agradecidos, porque sabemos que ao final de tudo isso, Senhor, veremos o Teu propósito, o Teu agir, e entenderemos aquilo que o Senhor fez e tem feito em nossas vidas. Temos essa certeza, Senhor. Tu estás no comando. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Assim nós Te louvamos nesta hora. Adoramos e engrandecemos o Teu santo nome. E oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, queridos. Agora eu te convido a louvar e a adorar o Senhor, junto com os nossos irmãos do nosso Ministério de Louvor. Erga a tua voz, adore e exalte o nome de Jesus. Ele é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Jesus te abençoe. Jesus continue te abençoando. Assim, continue adorando, exaltando e engrandecendo o nome do Senhor. Amém. Jesus te abençoe. Desespero me tomar.
estás sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, imenso amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, imenso amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, imenso amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, imenso amor de Deus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Esteve de perto e também de longe, como mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos sempre atentos
passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus, posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Meus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Jesus é o Rei, para dizer que Jesus é o Senhor. Deus, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Deus, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Deus, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Jesus, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Aleluia. A tua igreja te adora, Senhor. Pois teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, Jesus. A tua igreja te adora, Senhor.
te adora, Jesus. A tua igreja te adora. Te exaltamos, Jesus, aleluia! Quero convidar os irmãos a abrirem a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, e nós vamos ler no capítulo 8 do Evangelho de Lucas. Nós vamos começar a leitura a partir do versículo 4. Nós vamos ler a parábola do semeador. Certo dia, uma grande multidão, vinda de várias cidades, juntou-se para ouvir Jesus. E ele lhes contou uma parábola. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo caminho, algumas caíram à beira do caminho, onde foram pisadas, e as aves vieram e as comeram. Outras caíram entre as pedras e começaram a crescer. Mas as plantas logo murcharam por falta de umidade. Outras sementes caíram entre os espinhos, que cresceram com elas e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 100 vezes maior que a quantidade semeada. Quando ele terminou de dizer isso, declarou: quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Amém. A leitura do verso 4 até o verso 8 de Lucas, capítulo 8. Vamos orar. Convido os irmãos a fecharem seus olhos agora, inclinarem suas cabeças, e vamos ter uma palavra de oração. Senhor Jesus, Deus amado, nós nos colocamos diante da sua presença nesta hora e queremos, Senhor, em oração, pedir a Ti. Senhor, fala conosco, fala através da sua palavra. Que seja uma palavra, Senhor, revelada para nós, uma palavra que possa agir de forma pessoal no coração de cada um, meu Senhor, eu te peço. Que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, nos dê entendimento acerca da Sua palavra, entendimento acerca daquilo que o Senhor quer revelar para as nossas vidas. Portanto, Jesus, eu te peço, fala ao meu coração, fala ao coração dos irmãos, a cada um deles que estiverem em suas casas, que ali o Senhor possa falar também com eles, falar ao coração deles e abençoá-los com a sua palavra. É o que nós te pedimos e oramos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Eu gostaria de convidar os irmãos a estarmos olhando para essa parábola e buscarmos aqui algumas características que encontramos nessa parábola contada pelo Senhor Jesus. Primeiro, o Senhor coloca aqui alguns personagens, né, e algumas características aqui. Primeiro, ele diz que existe um lavrador, que esse lavrador, ele saiu para semear. Esse lavrador, nós podemos identificar aqui na própria parábola como sendo o próprio Senhor Jesus. Mas esse lavrador hoje também somos nós, que temos a responsabilidade de pregar o Evangelho e de ensinar a palavra do Senhor. É uma responsabilidade que não é só do evangelista, do pastor, do apóstolo. Não, é uma responsabilidade de todo cristão. Pregar a palavra de Deus, levar o Evangelho, ser como este lavrador que está lançando a semente no caminho. E quando olhamos para esse lavrador nesta parábola, nós entendemos que esse lavrador, ele não está parado, porque a parábola mostra pelo menos 4 tipos de terrenos aqui diferentes. Portanto, esse lavrador, ele está caminhando. Não são 4 lavradores, apenas um que está caminhando, e neste caminho ele encontra pelo menos 4 tipos de terrenos diferentes em que ele está lançando a semente. Então, primeiro observamos nessa parábola
que existe o lavrador, que nós podemos nos identificar hoje como sendo esses lavradores que têm a responsabilidade de semear, de lançar a semente. Segunda questão que podemos ver nessa parábola é que existe a semente e o Senhor Jesus vai responder no versículo 11 do capítulo 8 que esta semente, ela é a palavra de Deus, a própria palavra de Deus. Aí Lucas 8, verso 11, quando Jesus diz assim: este é o significado da parábola. As sementes são a palavra de Deus. Então, temos o lavrador. Nós nos identificamos como lavradores. E temos a semente. E a semente, irmãos, é a palavra de Deus. A semente, irmãos, não é a nossa palavra. A semente, irmãos, não é o que pensamos, não é o que achamos. A semente, irmãos, não é a nossa opinião. A semente é a palavra de Deus. Então o que nós temos que semear é a própria palavra. E aí vem uma exortação para nós. Porque nós precisamos estudar, ler e ter intimidade, comunhão com a palavra de Deus. Todos nós temos essa responsabilidade. Se nos identificamos como esses lavradores, então o lavrador lança a semente. A semente é a palavra de Deus. O Senhor Jesus identifica na parábola a semente como sendo a palavra de Deus. Então, o que temos que semear é a palavra. É necessário hoje que nós, pastores e pregadores do Evangelho, os irmãos que pregam o Evangelho, é necessário que os irmãos preguem a palavra de Deus. Irmãos, e quando eu digo isso, eu me refiro ao fato de que nós não devemos ter ideias e estar buscando alguns textos aqui que venham fundamentar a nossa ideia, mas precisamos buscar entender o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus diz, para que a partir daí a gente possa lançar a semente. Porque, irmãos, os tempos hoje são difíceis, são trabalhosos, e hoje nós não podemos ser enganados. Eu quero lançar uma pergunta para os irmãos. Se hoje o falso profeta, o homem da iniquidade, o anticristo se manifestar, a igreja conseguirá identificá-lo? Qual seria o parâmetro que a igreja usaria para identificar o anticristo, o homem da iniquidade, o falso profeta, enfim? Qual seria o parâmetro? Qual seria a base? Aonde a igreja irá buscar o fundamento para saber diferenciar, separar ou identificá-lo? Precisamos conhecer a palavra de Deus, porque é ela que vai nos mostrar o caminho. Ela é a verdade absoluta, irmãos. Por isso é tão importante nós termos intimidade e comunhão com esta palavra, que é a semente que todo lavrador precisa lançar, irmãos. Então, nós temos o lavrador, nós temos a semente, que é a palavra de Deus, e nós temos aqui, irmãos, os terrenos. E o Senhor Jesus, ele identifica esses terrenos como sendo o coração, o nosso coração, o coração das pessoas. Você pode observar aqui no versículo 12, em que ele diz assim: as sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas o diabo vem e arranca do coração daqueles e os impede de crer e serem salvos. Então, nós podemos observar que Jesus coloca os terrenos como sendo o coração das pessoas. Então, o coração é esse terreno, né? E o primeiro terreno que aparece aqui nesta parábola, irmãos, está aqui no versículo 5, quando Jesus diz assim: um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, uma parte dessa semente caiu na beira do caminho. Então, a primeira parte do terreno aqui que nós vimos, o primeiro terreno, o primeiro coração, é a beira do caminho, né? A beira do caminho. Isso representa pessoas que elas não se aprofundam, elas não estão na igreja de espírito, alma e corpo. Muitos estão ali porque
é um lugar em que encontram amigos, ou é um lugar semelhante a um clube social. Muitos estão ali porque já se acostumaram com o fato de estarem lá todos os domingos, de estarem ali conversando com o irmão, vendo o irmão. Muitos estão ali mais preocupados em estar ali se relacionando do que estarem buscando ao Senhor, do que estarem se aprofundando na palavra de Deus e do que estarem ali se envolvendo na própria vida da igreja e na própria vida cristã, irmãos. São aqueles que ficam à beira do caminho porque tem um pé dentro da igreja, um pé fora da igreja. São aqueles que estão à beira do caminho, que no momento em que são confrontados, ou no momento em que a sua vontade não é feita ali na igreja, a primeira coisa que faz é: vou sair da igreja, vou para outro lugar. São pessoas que ainda não se aprofundaram, que ainda não entregaram-se completamente ao Senhor. Como nós precisamos, irmãos, ser profundos na vida cristã, não rasos, não vivendo à margem da vida cristã. A semente tem sido lançada, a palavra tem sido pregada, cabe a nós nos aprofundarmos nessa palavra. Então, o primeiro terreno aqui, irmãos, é o terreno em que é a beira do caminho. Aqueles que estão ali na beira do caminho. E Jesus, ele traz uma exortação muito séria, uma admoestação muito forte. Porque Jesus diz que esses que estão à beira do caminho, né, as aves vêm e comem a semente, e também a semente ela é pisada, esmagada. E aí você vê no versículo 12, quando Jesus explica a parábola, ele dizendo assim: as sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas o diabo vem e a arranca do coração deles, as impede de crer e serem salvos. O diabo vem e arranca do coração. Quem está à beira do caminho, ele não consegue se aprofundar porque o Deus desse século tem cegado o entendimento. E aquela pessoa não consegue se aprofundar na palavra, e logo a palavra é arrancada do seu coração. Você não pode ser, irmão, um terreno à beira do caminho. Você não pode ser, irmãos, aquele que fica à margem do evangelho. Irmão, você não pode ser. Você precisa ser aquele que está ali se aprofundando na palavra de Deus, sobretudo em tempos tão difíceis e trabalhosos como vivemos hoje. Irmãos, o Senhor continua, e ele cita agora um segundo terreno, que aparece no versículo 6 aí da sua palavra. Diz assim: outras caíram entre as pedras e começaram a crescer, mas as plantas logo murcharam por falta de umidade. Então aqui, irmãos, são aquelas pessoas que recebem, né, a palavra, recebem com alegria a palavra. O Senhor está explicando aqui no versículo 13: as sementes no solo rochoso representam os que ouvem a mensagem e a recebem com alegria. Uma vez, porém, que não tem raízes profundas, creem apenas por um tempo e depois desanimam quando enfrentam provações. Irmãos, esses são representados por aqueles que ouvem a palavra e acham a palavra de Deus muito bonita, né? Olha, que palavras maravilhosas, como é legal essa palavra, né? Como é bonita essa palavra, como é boa de ouvir essa palavra. Então muitos recebem com essa alegria, mas essa alegria não produz fruto. Até porque, irmãos, a palavra de Deus que produz fruto é aquela que penetra, que corta o nosso coração, aquela que nos exorta. Essa é a palavra que produz fruto. Porque o autor de Hebreus diz que a palavra de Deus ela é como uma espada que penetra em nosso coração, que divide juntas e medulas, alma e espírito. Essa é a palavra de Deus. E essa palavra precisa penetrar e cortar de nós tudo aquilo que não presta. Portanto, geralmente, na maioria das vezes, ela não vai trazer essa alegria, mas ela vai trazer uma tristeza que produz arrependimento, porque esta é a palavra que produz salvação.
Palavra que chama a nossa atenção, que nos desperta para aquilo que temos que corrigir. Para abrir o nosso coração para o Senhor e sermos verdadeiramente transformados por Ele. Por isso eu te peço, meu irmão, abre o teu coração para Jesus. Abre o teu coração para a palavra de Deus. Pois os tempos estão abreviados. Cada dia que passa é um dia a menos. Pois o Senhor está vindo. E a cada dia que passa Ele está mais perto de vir. E nós precisamos estar prontos, preparados. Observe que Jesus diz que essa raiz, ela não tem profundidade, né? Porque ela está num solo rochoso. E no meio das provações ela logo desanima, né? Porque está enfrentando ali a provação. E a gente vê no Salmo 1, queria que você abrisse sua Bíblia lá no Salmo 1. É um salmo bastante conhecido nosso. Mas eu quero ler aqui, não vou citar. Eu quero ler com você. Queria que você também abrisse na sua casa. Depois nós vamos voltar para Lucas no capítulo 8. Diz assim, Salmo 1. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos escarnecedores. Pelo contrário, verso 2, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Então, esta pessoa que ela não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, não se junta com os zombadores, com os escarnecedores, pelo contrário, ela tem prazer na lei do Senhor. E nesta lei ela medita dia e noite. Esta pessoa, ela é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Não é uma semente em terreno rochoso, que na hora do enfrentamento desanima. Aqui é alguém que, por meditar na lei do Senhor, e não apenas meditar, mas por ter prazer na lei do Senhor, é alguém que está junto a ribeiros de água. E na hora do enfrentamento, na hora da provação, não desanima. O texto diz no verso 3, ele é como árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo que faz. Os ímpios são diferentes, são como palha levantada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Irmãos, no ano da sequidão, aquele que está junto a ribeiros de águas, ele permanece com as folhas verdes. Permanece produzindo frutos. Permanece ali firme no Senhor. Você não pode ser uma semente em terreno rochoso, pois a semente em terreno rochoso é comparada ao ímpio, é comparado àquele que na verdade segue o conselho dos pecadores, o conselho dos perversos, se detém no caminho dos pecadores e está assentado à roda dos escarnecedores. Esse é o mesmo terreno rochoso onde a semente tem sido lançada. E nós não podemos estar neste meio. Voltando para Lucas, capítulo 8, irmãos. O Senhor Jesus agora, no versículo de número, estamos no verso de número 7, do capítulo 8. Agora o Senhor cita mais um terreno. Agora nós estamos aqui no terceiro terreno citado pelo Senhor, né? Verso 7. Outras sementes caíram entre os espinhos, que cresceram com elas e sufocaram os brotos. Agora o Senhor se refere a um terreno que até tem terra, tem uma certa profundidade, mas não é um terreno que está limpo. É um terreno que está sendo influenciado por uma outra planta, no caso o espinheiro. Você pode ver no versículo 14, quando o Senhor diz assim: as que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações, riquezas, prazeres desta vida, de modo que nunca amadurece. Agora, é um terreno que tem até uma certa profundidade, que
tem uma certa umidade, porém é um terreno que há uma disputa entre dois pensamentos, há uma disputa entre dois tesouros, entre dois amores. Como podemos ver no versículo 14, o Senhor diz assim: as que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações, riquezas e prazeres desta vida, de modo que nunca amadurecem. Então esses são aqueles, irmãos, de ânimo dobre, pessoas com a fé inconstante, pessoas que num determinado momento estão seguindo a um vento de doutrina, em outro momento seguindo outro vento de doutrina, sendo levadas de um lado para o outro, inconstantes, como a palavra de Deus diz, influenciadas pelos cuidados da vida, influenciadas pelas riquezas, pelas preocupações, pessoas que na verdade não conseguem confiar, depositar a sua confiança no Senhor e crer que o Senhor tem o controle de todas as coisas. As pessoas que, enquanto tudo está bem, vivem ali aquela fé, vivem a confiança, a certeza, demonstram uma certa confiança, mas no momento da batalha, da luta, do enfrentamento, no momento de uma dificuldade, essa pessoa vai tentar lutar por si mesma, confiando em suas próprias forças e deixando de olhar para o Senhor. Foi assim com os discípulos no meio da tempestade. Eles estavam remando, lutando contra a tempestade com seus próprios braços, tentando remar enquanto Jesus andava sobre a tempestade. O evangelista Marcos diz que Jesus, ele queria passar à frente dos discípulos, porque os discípulos não estavam olhando para aquele lugar onde o Senhor estava, estavam preocupados em chegar no outro lado da margem, estavam lutando com as próprias forças, enquanto o Senhor tentava passar adiante dele para que eles vissem o Senhor e vissem que o Senhor estava sobre as águas, vencendo as circunstâncias. O autor de Hebreus também diz, lá no capítulo 12 de Hebreus, ele diz assim, que nós devemos nos desembaraçar do medo e do pecado que assedia e correr a nossa carreira com perseverança, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Então esses que crescem no meio dos espinhos, onde Jesus diz que quando vem a provação eles desanimam, porque não estão firmados na rocha, porque não estão com as suas raízes alcançando ribeiros de águas, para que no ano da sequidão permaneçam ali firmes. Lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 17, ele diz isso, que aqueles que confiam no homem, né, no ano da seca, né, eles irão murchar. Mas aqueles que confiam no Senhor, cuja confiança está no Senhor, são como aqueles que estão plantados a ribeiros de águas, e na hora da seca, na hora da sequidão, não vai murchar, porque está plantado no Senhor, e suas raízes são profundas e são nutridas pelo próprio Senhor. Então esses que estão ali no meio dos espinhos, irmãos, são aqueles que estão sendo influenciados por agentes externos ao Senhor, externos à palavra do Senhor. São aqueles que não estão com a confiança totalmente no Senhor, na força do seu poder, na sua palavra, irmãos. E por fim, o Senhor Jesus, no texto, ele agora cita o quarto e último terreno, que está ali no versículo 8, quando o Senhor diz assim: ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 100 vezes maior que a quantidade lançada. E quando o Senhor Jesus vai explicar acerca desse terreno, lá no versículo 15, o Senhor diz: e as que caíram em solo fértil
representa os que com coração bom e receptivo ouvem a mensagem, a aceitam e com paciência produzem uma grande colheita. Então aqui o Senhor diz que o grande diferencial nesse terreno são aqueles que ouvem, aceitam a mensagem e têm paciência, perseverança para produzir uma grande colheita. E aqui, irmãos, eu quero destacar o ponto-chave, não só dessa palavra que eu quero trazer para os irmãos, mas o ponto-chave que eu identifico nesta parábola contada pelo Senhor Jesus, tão importante, que é a grande diferença entre as sementes que caíram nesses terrenos, irmãos. E eu queria destacar, irmãos, algo importante também. Observe que o Senhor Jesus ele cita 4 tipos de terrenos, sendo que desses 4, 3 tipos de terrenos aqui, são terrenos em que a semente ela não produz os frutos que o Senhor deseja. E isso nós entendemos como sendo algo que o Senhor quer despertar no nosso coração, chamando a nossa atenção para atitudes que nós não podemos tomar, para caminhos que nós não podemos percorrer. Então ele traz como destaque aquele terreno único, que ele chama de terreno fértil. E esse terreno ele é fértil, porque a característica dele é que ele é um terreno que ouve, aceita, abraça, recebe, ele acata a palavra de Deus. Não é um terreno que não absorve a palavra de Deus, mas é um terreno que ele recebe e absorve essa palavra, e por isso ele produz a 100 por 1. E a própria palavra de Deus traz como destaque isso que é tão importante para a nossa vida, que é o fato de nós não sermos apenas ouvintes negligentes da palavra do Senhor, como está lá escrito em Tiago. Pessoas que apenas ouvem, mas são como aqueles que chegam no espelho, contemplam a sua face e quando saem do espelho logo esquecem daquilo que viram. Esses são aqueles que apenas ouvem a palavra e ouvem com negligência, logo esquecem da palavra de Deus. Mas se você voltar um pouquinho à sua Bíblia, aí no capítulo 6 de Lucas, no finalzinho do capítulo 6, a partir do versículo 47, o Senhor diz assim, Lucas 6, 47, eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é como a pessoa que está construindo uma casa e cava fundo e coloca os alicerces na rocha firme. Então olha a característica que Jesus coloca desse homem, ele cava fundo e ele abre uma profunda vala até ele encontrar a rocha firme para lançar o alicerce. Esse é aquele que ouve e pratica a palavra de Deus. E isso traz para nós a ideia de que praticar a palavra de Deus requer sim esforço, uma demanda da nossa parte. Buscar intimidade com o Senhor, conhecimento da sua palavra, requer esforço, irmãos. Um esforço pessoal nosso. O apóstolo Paulo diz para Timóteo que nós devemos ser obreiros que não temos do que nos envergonhar e que manejamos a palavra de Deus. Manejar nos traz a ideia de que o contato com a palavra é pessoal. Você não pode viver a sua vida cristã baseado naquilo que os outros falam da palavra. Você vive a vida cristã baseado naquilo que a palavra fala para você. É tão importante ter essa intimidade, essa comunhão com o Senhor e com a sua palavra, irmãos. Nós vamos ser assim obreiros aprovados, que manejam a palavra do Senhor, manejam a palavra da verdade, que estão com a palavra do Senhor nas mãos, e isso requer sim esforço, requer uma demanda da nossa parte, de lermos, estudarmos e nos aprofundarmos na palavra do Senhor. É o que Jesus diz aqui em Lucas, capítulo 6, o versículo que lemos, versículo 47. Esse homem, ele cava, ele abre vala profunda, ele lança o alicerce ali na rocha,
versículo 48 de Lucas, capítulo 6. E aí, irmãos, quando vem o desânimo, quando vem a luta, quando vem a batalha, os embates, os enfrentamentos, quando vem a tempestade, esse que cavou profunda vala, esse que não só ouviu, mas praticou a palavra de Deus, esse que não só ouviu, mas acatou, absorveu a palavra do Senhor, abraçou a palavra do Senhor, recebeu a palavra do Senhor no coração, esse, quando vier os embates da vida, vai permanecer firme, irmãos. E agora, esta mensagem ela é oportuna, irmãos, porque este é o momento do embate, este é o momento do enfrentamento, esse é o momento, irmãos, em que nós temos que estar reclusos em nossas casas. Esse é o momento, irmãos, em que nós não estamos podendo nos reunir na escola bíblica dominical. Não estamos podendo ali participar do nosso curso de teologia. Não estamos podendo nos reunir nos cultos, nas reuniões de ensino da palavra, onde o pastor está ali ensinando, onde o líder está ali ensinando, o obreiro está ali ensinando. Não temos essa oportunidade. Então esse é o momento do enfrentamento, é o momento do embate, é o momento em que a nossa fé vai ser colocada em xeque, é o momento em que, se nós não buscarmos ao Senhor, se nós não cavarmos profunda vala, poderemos esmurecer na fé, desanimar. Por isso é tão importante, meu irmão, que você tenha esse relacionamento com o Senhor e com a sua palavra, porque você não pode desanimar nessa hora. Você precisa se esforçar sim e buscar ao Senhor. Ler a palavra do Senhor, estar em contato com ela, estudá-la, orar e pedir ao Espírito Santo para iluminar a tua mente, lhe dar entendimento, falar ao teu coração, meu irmão. Porque nesse mesmo texto de Lucas, capítulo 6, o Senhor Jesus fala no verso 49, quem ouve e não obedece à minha palavra, é como a pessoa que constrói uma casa sobre o chão sem alicerce. Uma pessoa que constrói a casa num terreno de areia, de barro. E quando a água bater nessa casa, ela cairá e deixará uma pilha de ruínas. Então, irmãos, assim como aqui nós vemos o Senhor comparando dois terrenos, assim como aqui nós vemos o Senhor comparando duas pessoas, assim como nós vemos aqui o Senhor falando, Ele coloca o ponto-chave: ouvir, obedecer a palavra de Deus, ouvir, praticar a palavra de Deus, ouvir, receber a palavra de Deus, ouvir e acolher a palavra de Deus no coração, ouvir e colocar a palavra de Deus inculcada na nossa mente, para nestas horas de tamanha tempestade, nessas horas de tamanha angústia, você sabe para quem você pode recorrer. Você sabe que você tem o Senhor sempre perto de você para te ajudar e te socorrer nessa hora, meu irmão. E é a palavra de Deus que te ensina isso. É a palavra de Deus que te mostra que o Senhor está ali presente. Essa é a hora, irmãos, em que a nossa fé é desafiada. E é a hora que nós vencemos a batalha, porque permanecemos confiantes e certos de que o Senhor está no controle de todas as coisas e nada foge ao seu controle. Eu quero encorajar a sua fé nessa hora, meu irmão, a depositar a sua confiança no Senhor, pois a palavra do Senhor diz que Ele nunca, jamais nos deixará. Está lá em Hebreus capítulo 13, verso 5. Também está lá em Mateus, no capítulo 28, quando o Senhor está sendo assunto aos céus. E Ele fala para os seus discípulos: eis que eu estou convosco até o fim. Mateus capítulo 28, irmãos. E no versículo de número 20, o Senhor finaliza dizendo isso: eu estou com vocês até o fim, eu estou convosco até o fim. Irmãos, o Senhor prometeu estar conosco, prometeu estar presente. Ele não prometeu que não teríamos dificuldades, não teríamos aflições. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem um bom ânimo, que eu venci o mundo.
mas Ele prometeu estar com a gente, estar conosco, não nos livrar simplesmente dos embates da vida, mas nos embates da vida nos dá o escape. Isso Ele prometeu, irmãos. E isso a palavra do Senhor nos ensina, nos orienta e nos mostra que o Senhor está presente, que nele podemos confiar e que devemos buscar na palavra do Senhor a orientação e o caminho certo a seguir, os passos certos a dar, Senhor, irmãos. Então por isso é tão importante você conhecer a palavra de Deus e viver a palavra de Deus na sua vida, não só ouvi-la, mas praticá-la, meus irmãos. Então, esse é o tempo oportuno de você ir na presença do Senhor. E quando este momento a sua fé é desafiada, você colocar sua confiança nele e ter a certeza de que o Senhor está na frente, no comando, no controle de todas as coisas. Nesta hora, meu irmão, creia, confie no Senhor. Nessa hora, meu irmão, que o teu coração seja um terreno fértil, onde a palavra do Senhor está sendo lançada e onde a palavra do Senhor vai produzir muitos frutos, 30, 60 e a 100 por um. E nessa hora, meu irmão, de provação, de luta, de batalhas, você seja aquele vencedor, aquele que tenha consciência de que necessitará enfrentar, mas que no final alcançará vitórias. E vitórias estando, permanecendo na presença do Senhor. Porque esse é o nosso chamado, em meio a toda e qualquer circunstância, permanecer firme e fiel ao Senhor, produzindo uma grande colheita. O Senhor é o dono de todas as coisas. Um dia Ele lançou uma semente no seu coração. E hoje você está aqui ouvindo essa palavra, porque essa semente produziu frutos na sua vida. Tornou você um lavrador, para que você lance sementes também em outros terrenos. E que esses terrenos sejam terrenos férteis. E a obra do Senhor cresça. E naquele grande dia, quando o Senhor vier, nós ouviremos do Senhor, servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Então eu encorajo você, meu irmão, a crer e confiar. Eu encorajo você, meu irmão, a permanecer e prevalecer diante desses embates que estamos enfrentando agora. Pois no final, sairemos maiores, sairemos mais fortes, sairemos experimentados e aprovados para uma nova etapa. Depois dessa mudança que estamos enfrentando, e nessa nova etapa, produzir mais frutos ainda. Que Jesus te abençoe. Que Jesus nessa hora fortaleça, renove o seu coração. E que você seja um instrumento do Senhor para a glória, para o louvor do nome de Jesus. Convido você a mais uma vez fechar os seus olhos e orar ao Senhor junto comigo, aí na sua casa. Você que hoje é um terreno fértil, ore junto comigo, em nome de Jesus. Senhor Jesus, Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela sua palavra. Te louvamos por aquele grande dia em que conhecemos, encontramos o Senhor e nos entregamos a Ti. Aquele grande dia em que o Senhor veio para nos resgatar, nos libertar, nos tirar daquele lamaçal e firmar nossos pés numa rocha. Nós te louvamos, Senhor. E nessa noite declaramos que o nosso coração é um terreno fértil, que está cheio da sua palavra. E confiamos no Senhor. E declaramos, Senhor, que a nossa vida está escondida em Ti, Senhor Jesus. E ao final deste percurso, deste momento, dessa circunstância, estaremos firmes no Senhor,
maiores, mais fortes, experimentados e aprovados em Ti, Jesus. Então vem, Senhor, fortalece a nossa fé, encoraja a nossa fé, aperfeiçoa a nossa fé, aumenta a nossa fé, Senhor, porque nós queremos, Senhor, estar diante de Ti. Nós queremos, Senhor, nos desembaraçar de todo medo e olhar para Ti e caminhar na Tua direção, sem desviar o olhar, Senhor, sem deixar as ondas trazerem medo ao nosso coração, mas estar com o olhar fixo no Senhor, pois sabemos que quando estamos com os nossos olhos fixos no Senhor, alcançamos a vitória. Não permitimos que o medo tome conta, mas sim que a fé tome conta dos nossos corações. Então eu oro, Senhor, na Tua presença e peço a Ti. Senhor, aumenta a fé dos meus irmãos nesta hora. Que o Senhor estenda a Sua mão, derramando sobre eles a unção do Teu Espírito, para fortalecê-los na força do Senhor, para que diante das lutas, das batalhas, eles permaneçam firmes no Senhor e fiéis a Ti até o fim. Assim eu oro, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, queridos. E agora eu quero abençoar você. Não estamos presentes na igreja, mas aqui eu quero abençoar você como seu pastor. Então incline sua cabeça e eu vou orar por você e nós teremos a bênção apostólica agora. Amém? Senhor Jesus, Senhor nosso Deus, te louvamos, bendizemos o Teu nome mais uma vez. Oramos agradecidos em Teu santo nome, Jesus. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vós, irmãos, com cada família representada e com todo o povo de Deus em toda a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Jesus.